where is he? Come on up here, Elon. Nos comícios, empolgação, discursos e exaltação ao slogan MAGA, Make America Great Again. O bilionário Elon Musk mergulhou de cabeça na campanha eleitoral de Donald Trump. As you can see, I'm not just MAGA, I'm dark MAGA. Investiu cerca de $200 milhões na campanha do republicano, segundo o levantamento da agência AP. Fez ações contestadas, como sorteios diários de $1 milhão para eleitores. Para participar do sorteio, é preciso assinar uma petição em defesa da liberdade de expressão e do direito de portar armas. Mas, pelas regras, só pode participar quem for um eleitor registrado num dos 7 estados decisivos desta eleição. Veio a vitória. Em seu primeiro discurso na Flórida, o presidente recém-eleito agradeceu os esforços do agora amigo. Nós temos uma nova estrela. Uma estrela nasceu. Elon Musk, ele é incrível. Nós estávamos juntos hoje, nós passamos 2 semanas na Filadélfia e em outras partes da Pensilvânia, fazendo campanha. Mas ele é uma personalidade, um personagem, é um super gênio. Nós temos que proteger os nossos gênios. Para o bilionário, o investimento no republicano foi de retorno imediato. Elon Musk, o homem mais rico do mundo, foi também o que viu a fortuna crescer mais. O patrimônio dele aumentou 10%, o equivalente a 26 bilhões e meio de dólares. A empresa dele, Tesla, fabrica automóveis elétricos, hoje bateu $1 trilhão de valor no mercado. E nesta terça-feira, o presidente eleito cumpriu uma de suas promessas. Anunciou que Musk vai ter cadeira em seu novo governo. O empresário vai chefiar o Departamento de Eficiência Governamental, ao lado do empresário Vivek Ramaswamy. Nas palavras do comunicado assinado por Trump, a dupla vai ser responsável por desmantelar a burocracia governamental, cortar regulamentações excessivas, cortar gastos desnecessários e reestruturar as agências federais. Da redação do G1, eu sou Júlia Dualib e o assunto hoje é Musk dentro do governo Trump. O jogo de interesses entre o bilionário e o presidente eleito e o que Musk ganha ao entrar na Casa Branca. Eu converso com Carlos Afonso Souza, professor da UERJ e diretor do ITS, o Instituto de Tecnologia e Sociedade. Quarta-feira, 13 de novembro. Musk gastou $200 milhões para tentar eleger Trump. E a pergunta que todo mundo está fazendo agora é, uma vez no governo, ele não usará esse cargo ou qualquer outro que seja em benefício próprio ou de suas empresas, que dá no mesmo? Quer dizer, como é que fica a discussão sobre conflitos de interesses? Muito notório que Musk foi um grande apoiador da campanha de Donald Trump e financiador dessa campanha. Então é natural imaginar que Musk tenha interesses muito claros na futura administração Donald Trump. Quando Trump anuncia que Elon Musk acabaria atuando numa medida para cortar custos, o que me parece que fica na cabeça de todo mundo é um olhar de que Musk vai fazer no governo algo parecido do que fez no X, no antigo Twitter, que é cortar um número expressivo de funcionários da empresa e mantendo a empresa em operação em nome da eficiência. Logo de cara, ele trocou o nome do Twitter para X, demitiu 6 mil funcionários, de acordo com ele próprio, 80% da força de trabalho, e essas pessoas, grande parte delas, era responsável exatamente por remover conteúdo considerado prejudicial. O problema é que, tendo Musk ocupando essa função no governo federal, de olhar para uma eficiência da administração pública, sabemos que as empresas em que o Elon Musk atua nas mais diferentes capacidades possuem contratos muito vultuosos com o governo americano ou com agências do governo. Então, isso poderia implicar numa situação de conflito de interesses, porque a maneira pela qual decisões sobre corte de custos seriam tomadas, elas naturalmente não atingiriam aqueles contratos celebrados pelas empresas nas quais Musk tem algum envolvimento. Esse é um típico caso, quase como que um caso de apostila sobre um conflito de interesses que gera uma situação de não compliance com as legislações, com as regras que se deveria esperar da atuação de uma administração pública federal.
e eu não duvidaria que uma situação como essa pudesse enfrentar alguma forma de judicialização. Então, acho que a gente precisa aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas o que parece claro é que aqui a gente tem uma situação de conflito de interesses que vai precisar ser endereçada pelas autoridades competentes. Então vamos mergulhar em casos específicos. Quero a sua ajuda, Carlos. A Tesla, que é a montadora de carros elétricos, e a Neuralink, que faz estudos usando implantes cerebrais em humanos. Isso fora a SpaceX, né, que é o braço no segmento aeroespacial. Como que essas empresas e outras desse conglomerado gigante, que é o dele, poderiam ser beneficiadas? Olha, Júlia, quando a gente observa esse grupo de empresas nas quais o Elon Musk acaba atuando em diferentes situações, a gente pode olhar para um futuro governo Trump como uma oportunidade para que essas empresas avancem as suas pautas, as suas atividades. Mas cada empresa dessas conta uma história diferente. O que a gente pode, de certa maneira, o que une um pouco essas empresas todas é uma situação em que o Musk entrou em algumas controvérsias com algumas autoridades públicas que ou demoraram para dar alguma autorização para que a empresa avançasse numa determinada linha de produção, e isso acaba acontecendo tanto com Neuralink como com SpaceX. Olhando em especial, você comentou primeiro Tesla, eu acho que Tesla representa um caso super interessante para a gente olhar para o futuro, porque essa é uma empresa conhecida pela produção de carros elétricos. E a gente sabe como carros elétricos não necessariamente é um tema de agrado por parte dos republicanos, que olham muito para a potencialização de uma indústria aqui de combustível fóssil. O Trump tem repetido um bordão que ele gosta, que é o Drill Baby Drill, que seria assim, vamos perfurar mais poços de petróleo. Ele diz que já no primeiro dia de governo ele pretende ampliar a exploração de petróleo, ou seja, de combustíveis fósseis que aumentam o aquecimento global. Mas, por outro lado, parece que o próprio Elon Musk já está de olho nesse cenário e começa a reposicionar a Tesla muito mais como uma empresa de inteligência artificial e mobilidade, né, fazendo o lançamento ou a ideia, né, o lançamento de protótipos que poderiam levar aí a produção de carros autônomos. Ele chega a falar de robotáxi, embora sendo algo ainda muito, muito longínquo. Mas, olhando para essa discussão sobre inteligência artificial e mobilidade, acho que vale a pena lembrar que a Tesla não obteve, por parte das autoridades, a certificação para o desenvolvimento de carros autônomos da maneira mais autônoma, com menos intervenção humana. Algo, por exemplo, que outras empresas conseguiram. Talvez, olhando para uma administração Trump, esse tipo de restrição venha a cair para que a Tesla possa avançar nesse segmento. Quando a gente olha para a Neuralink, essa empresa de implantes de chips na caixa craniana, e que olha para discussões que possam ser importantes para a investigação científica e até mesmo para curas de doenças, a gente sabe que, nesse momento, a gente tem alguns poucos casos de testes feitos com humanos, e, inclusive, temos notícia de que o primeiro caso de experimento com humano acabou tendo alguma situação ali em que esses implantes precisaram ser reestabelecidos, alguma situação de mau funcionamento, mas toda essa dinâmica depende de autorizações por parte de agências governamentais. Então, também é de se esperar que, num governo Trump, a Neuralink tenha mais acesso às agências para conseguir as suas autorizações. E, por fim, quando a gente pensa em SpaceX, acho que aqui a gente tem uma empresa que dá uma cara para esse governo Trump de inovação americana. O que a SpaceX faz hoje em termos de produção, fabricação e a maneira pela qual os foguetes acabam gerando possibilidades de pouso muito distinto do que a gente vê em outras experiências ao redor do mundo, dão uma cara de inovação americana que é útil tanto para o governo Trump como, é claro, para o próprio Elon Musk, aqui tendo acesso
há oportunidades de lançar mais foguetes, e a gente sabe que, ultimamente, o Musk teve ali as suas controvérsias, teve as suas rusgas com a autoridade de aviação federal, em que a empresa gostaria de ter mais acesso a mais lançamentos na Flórida e na Califórnia. Me parece que no governo Trump, esse é mais um assunto que interessa a uma empresa de Elon Musk. Interesse para tudo quanto é jeito, para tudo quanto é gosto, ficou bem claro. Eu queria mergulhar na questão do X agora, que é a rede social que ele comprou em 2022, reconfigurou totalmente o X, e o X se tornou uma plataforma importante, inclusive, para a eleição do Trump, não? Sem dúvida. Quando a gente olha para o papel que o X, que o antigo Twitter, desempenha nos Estados Unidos, acho que é importante lembrar que essa é uma plataforma que é mais popular nos Estados Unidos do que é no Brasil. E quando a gente olha para o X nos Estados Unidos, a gente fala de todo um ecossistema que acaba unindo o mundo do entretenimento, do jornalismo, da política, debaixo de uma mesma plataforma. O próprio Trump havia sido banido, sua conta havia sido suspensa. Donald Trump, que ficou sem palco e sem plateia no Twitter, um dos principais canais de comunicação do presidente com o mundo e com os seus apoiadores. A rede social suspendeu permanentemente a conta de Trump e bloqueou o acesso a todas as publicações antigas dele. O presidente fez várias postagens enaltecendo aquelas pessoas que invadiram o Congresso, né? O Twitter disse também que as publicações do presidente podiam incentivar mais violência, inclusive na posse do Joe Biden. O Musk traz de volta o Trump para a plataforma, e isso me parece muito simbólico, porque o Trump tem uma rede social para chamar de sua, que é a Truth Social. Só que pensando em termos de campanha, ninguém ganha uma campanha apenas pregando para os seus convertidos. Na Truth Social, o Trump fala para aqueles que são trumpistas raiz. Então, é importante para um candidato, e em especial nessa eleição americana, em que os estados pêndulo foram especialmente ali importantes naquele momento pré-eleitoral para saber quem efetivamente ganharia a Casa Branca nessas eleições americanas. Então, nesse momento em que determinados estados iriam desempenhar um papel importante na eleição, o Trump, e qualquer candidato, precisa falar com os indecisos, precisa falar com aqueles que já não estão com opinião fechada com qualquer dos dois campos políticos nos Estados Unidos. E aí é nesse momento em que o Twitter entra em cena. O X oferece ao Trump aquilo que a Truth Social não oferece, que é falar com um público maior e, eventualmente, sensibilizar pessoas para as pautas, para as comunicações da campanha de Trump. Então, o X teve um papel importante na maneira pela qual o Trump acabou utilizando esse megafone da rede social para levar adiante as suas pautas no período eleitoral. E, uma vez eleito, a gente começa a ver como o modelo do X desenhado pelo Elon Musk passa a ganhar uma importância que não tinha anteriormente. Se a gente olhar para a maneira pela qual o Elon Musk reformatou o antigo Twitter, ele acabou demitindo uma parte importante das pessoas que trabalhavam com moderação de conteúdo, reduzindo o número de funcionários da empresa, ele mesmo sendo muito vocal com a ideia de que determinados discursos não deveriam ser objeto de remoção, que determinadas contas não deveriam ser suspensas. E nós, como brasileiros, vimos isso muito claramente com a recusa do Elon Musk em cumprir decisões judiciais do Poder Judiciário da Justiça brasileira nesse ano mesmo, que levou ao bloqueio da plataforma no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes intimou o dono do X, Elon Musk, por meio da própria rede social, a fazer a indicação de um representante da empresa no Brasil. Isso em 24 horas. Diante do descumprimento, Alexandre de Moraes mandou suspender a rede social. Desde abril, Elon Musk vem descumprindo diversas ordens do ministro Alexandre de Moraes para bloquear contas de investigados pelo Supremo acusados de afrontar a democracia e a legislação brasileira. Musk também não pagou as multas que somam até agora 18 milhões e 350 mil reais por descumprir ordens judiciais.
Mas quando a gente olha para o que vem pela frente no governo Trump, esse esse X, essa rede social que tem uma moderação de conteúdo mínima, que permite conteúdos que em outras plataformas acabam sendo naturalmente removidos, ela acaba se tornando algo que se torna exemplar. E aqui acontece algo muito curioso, porque, de certa maneira, nós estamos acostumados a ver o Twitter com essa ausência de moderação efetiva como algo que dá um mau exemplo para o mercado. Mas quando Trump se torna presidente, traz o Elon Musk para o governo, de certa maneira, aquela empresa que acabava sendo um mau exemplo, nos discursos de Trump, é ao contrário. Ela vira o exemplo a ser seguido. E chama muita atenção, por exemplo, que no último final de semana o Elon Musk tenha retweetado um discurso do Trump de 2022, em que o Trump diz que, se eleito presidente, ele ia obrigar uma investigação sobre todos os contatos feitos entre autoridades governamentais e empresas de rede social para fins de censurar discursos, e que ele cortaria também fundos para as universidades que pesquisam sobre desinformação e que processaria todas as pessoas envolvidas no que ele chama de uma indústria da censura nas redes sociais. Então, de certa maneira, aquilo que o Twitter vinha fazendo e que acabou afastando um número importante de anunciantes, agora acaba se tornando quase que a regra, o exemplo. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com Carlos Afonso Souza. Você citou o embate de Musk com autoridades brasileiras, como o ministro Alexandre de Moraes, que acabou bloqueando a rede aqui no Brasil. Você acha possível ter um novo round dessa disputa, agora com Musk mais empoderado? E outra, como é que fica a relação do governo brasileiro com Trump, tendo Musk como um dos seus principais aliados? Acho que a gente pode esperar, Júlia, um novo round nesse cabo de guerra que vimos a partir de abril desse ano entre Elon Musk e ministro Moraes. Primeiro porque esse cabo de guerra se desempenhou, em especial no primeiro semestre de 2024, com uma recusa por parte do Elon Musk em cumprir ordens judiciais vindas da justiça brasileira. Isso acabou levando, inclusive, ao bloqueio da plataforma. E um dos pontos de atenção na discussão levada adiante pelo Musk era que algumas dessas ordens judiciais elas vinham com segredo de justiça. O Twitter acabou enviando essas ordens judiciais para o Congresso norte-americano e o Comitê de Justiça do Congresso americano chegou a fazer uma audiência sobre a situação no Brasil envolvendo esse cabo de guerra entre Musk e Moraes, colocando isso debaixo de um guarda-chuva sobre censura a jornalistas no Brasil. Hoje se sabe que uma parte importante das ordens judiciais que foram encaminhadas ao Twitter envolviam uma situação de doxing, ou seja, de exposição de dados pessoais de delegados, de autoridades envolvidas no cumprimento de ordens judiciais por parte do ministro Alexandre de Moraes, que estavam sendo expostos nas plataformas, e em especial no X, e o X não estava tirando esses conteúdos. Esses conteúdos são claramente ilícitos. Isso não é um conteúdo protegido pela liberdade de expressão. Mas o Congresso americano fez uma audiência sobre o tema. Esse comitê do Congresso americano é dominado pelo Partido Republicano, que faz oposição ao governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O documento é intitulado Ataque à Liberdade de Expressão no Exterior e o Silêncio do Governo Biden, o caso Brasil, e alega haver censura no Brasil contra o X. O Supremo Tribunal Federal informou que a maior parte dos documentos citados no relatório não trata as decisões fundamentadas que determinaram a retirada de conteúdos ou de perfis, que são ofícios enviados às plataformas para o cumprimento das decisões. Quando a gente tem o Musk transformado numa peça importante do governo Trump, me parece que nós temos um novo cenário, uma nova situação.
em que agora nós não temos apenas uma situação em que um comitê do Congresso americano faz uma audiência, e aí, sendo muito franco, a preocupação principal desse comitê do Congresso americano era muito mais sobre a atuação do governo Biden, sobre a ideia de que o governo Biden estaria se intrometendo na maneira pela qual se dá o debate político em diferentes países, do que efetivamente um olhar sobre o judiciário brasileiro, para o qual o Congresso americano não teria nem mesmo competência. Mas quando a gente olha para o Elon Musk como o integrante do futuro governo Trump, me parece que nós temos aqui uma nova fase. E o que me preocupa é esse momento em que as eleições brasileiras de 2026 se aproximam, e o que Elon Musk fez em 2014 foi usar o Brasil como campo de testes sobre o que acontece se o dono de uma rede social passa a se tornar um ator político que acaba entrando nas discussões políticas de um determinado país, escolhendo apoiadores e indicando inimigos. Mas, por outro lado, também de olho em 2026, é importante lembrar que o Congresso Nacional tem um papel a desempenhar nessa discussão. O Supremo acabou atuando quase que de maneira emergencial no primeiro semestre de 2024. Até 2026, existe uma trajetória na qual o Congresso Nacional pode seguir adiante e levar uma discussão mais aprofundada sobre regulação de plataformas digitais, em especial de redes sociais. O Congresso vem falhando em chegar a um consenso sobre esse tema. Inclusive, vale lembrar que quando o Elon Musk iniciou a discussão com Alexandre de Moraes no primeiro semestre de 2024, o presidente da Câmara, Arthur Lira, chamou um grupo de trabalho para criar uma proposta sobre regulação de redes sociais, e esse grupo de trabalho sequer se reuniu. Então, com o Congresso brasileiro cada vez mais conservador e muitos, inclusive, se vendo, eu diria até, mais próximos a Elon Musk do que a Alexandre de Moraes, acho que a gente pode esperar esse segundo round trazendo novos elementos, sendo eles Musk mais próximo do governo federal americano, um Congresso brasileiro muito mobilizado para essa pauta, mas não necessariamente mobilizado para aprovar uma transformação legislativa, e tudo isso pode fazer com que o Supremo, mais uma vez, tenha que ganhar protagonismo nesse debate. Carlos, muito obrigada pela sua presença aqui no assunto. Foi ótimo conversar com você. Obrigado, Júlia. Um abraço. Até a próxima. Este episódio usou áudios da agência Reuters. Para você que ouviu o episódio até aqui, vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações e receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi O Assunto, o podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Júlia do Alibe e fico por aqui. Até o próximo assunto.